convosco, criançada, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula online nessa nova apostila que tem por tema família. E hoje, a aula de hoje tem por tema emoção, a alegria, né? Vamos falar um pouquinho sobre a alegria, o que é ela, aonde a gente encontra, em que a gente encontra e se a alegria existe, né? A alegria verdadeira existe. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, uma rápida oração, para que a gente possa entrar de uma forma mais espiritual na atividade de hoje, amém? Então eu convido você para ir para um lugar mais tranquilo, um lugar que não tem muito movimento, onde você pode parar e prestar atenção sem que nada tire a sua atenção, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por mais uma aula online, por esses irmãos, por essas crianças que irão participar, que irão aprender e por mim, Senhor, que vai passar a atividade de hoje, que eu possa falar de uma forma que todos eles entendam e que não fique nenhuma dúvida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essas crianças, abençoa cada pessoa que for ver esse vídeo e aonde chegar essa atividade, essa aula online, que o Senhor possa se fazer presente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá. Para a leitura inicial, onde a gente vai descorrer a atividade, a gente vai estar lendo em Provérbios 17:22, que diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O objetivo do estudo, o que a gente vai extrair desse estudo? Compreender que quem sente alegria também torna alegre os dias de quem está ao seu redor. Entender que Deus se alegra com a felicidade dos seus filhos e que Ele é a verdadeira fonte de alegria. Louvado seja Deus. Vamos lá então? Eu vou lendo de pouquinho em pouquinho e depois eu vou descorrendo para que vocês entendam o que eu estou lendo para vocês, para que fique melhor entendido, tá bom? Vamos lá? É comum nos dias atuais e nos contextos de nossas vidas que frequentemente tentem deturpar, bagunçar um pouquinho, né? Tirar o foco da nossa percepção de felicidade. Há quem diga que a felicidade plena encontra-se no dinheiro, nos bens materiais, na beleza exterior ou no sucesso. Mas não é difícil conhecer pessoas que tenham tudo isso e ainda assim sejam escassas de felicidade plena em suas vidas. A verdade é que a alegria vai depender de onde você vai depositar e pensando de forma racional e lógica, sabemos que este mundo passa e nada é duradouro. O dinheiro acaba, bens materiais podem escapar de nossas mãos em um piscar de olhos. A beleza se vai com o tempo e o sucesso também não é garantia de felicidade. Como cristãos, precisamos buscar a felicidade perene, ilimitada e contínua, e essa a alegria só encontramos nos braços de Deus. É tão pertinho da gente, mas muitas vezes não percebemos. Ele sim tem uma fonte de alegria inesgotável para nos oferecer, a partir do amor imenso que tem por nós, significa que ele fica feliz com a nossa felicidade. Vamos parar aqui e entender o que a gente está lendo. O que a autora aqui, né, da lição quer dizer? Que hoje em dia, né, no mundo que vivemos, é normal as pessoas entenderem que a felicidade está na beleza, naquilo que você tem, nos bens materiais, seja numa casa, num carro, ou falando na linguagem de vocês crianças, nos brinquedos que vocês querem ter, aonde vocês sempre querem ir e vão porque podem ir, naquilo que vocês pedem para o papai, para a mamãe, ou para aquela pessoa que cuida e cuida muito bem de vocês, tudo que vocês pedem, vocês têm. É comum entender que a felicidade está nisso, nessas coisas que são passageiras. Um brinquedo pode se quebrar,
A beleza por fora um dia acaba, porque quando a gente fica velhinho, aparece um monte de ruguinhas, e isso não significa que você ficou feio. Mas talvez ao se olhar no espelho, a alegria que você tinha quando era mais novo, você não encontra mais. Então essas coisas são passageiras, elas passam. E tem pessoas que acham que a alegria e a alegria plena está nessas coisas, quando na verdade não. Essas coisas são passageiras, elas acabam, elas quebram. E aí, aonde fica a felicidade? Então vamos ver aonde a verdadeira felicidade está, a verdadeira alegria, aonde a gente pode depositar e encontrar essa alegria verdadeira. Vamos lá? Essa alegria perdurável não está firmada em algo tangível, mas em algo tão puro que só podemos sentir e viver cada dia com esse sentimento tão especial de plenitude e paz. Quem conhece a verdadeira alegria no Senhor irradia luz de dentro para fora e contagia o ambiente com paz que vem do alto. A nossa caminhada fica mais fácil se enfrentarmos intempéries da vida com positividade e alegria. Vejamos o exemplo do nosso irmão Paulo. Durante toda a sua caminhada missionária, enfrentou adversidades dolorosas, tanto físicas como psicológicas, mas por não temer e pregar o evangelho, Paulo esteve preso diversas vezes, sofreu açoites e torturas, oposições e foi perseguido. Além disso, Paulo também relatava problemas de saúde, em 2 Coríntios 12:17. E as dificuldades durante as viagens que normalmente eram feitas de navio ou a pé, em 2 Coríntios 11:26. Correndo perigo tanto em terra quanto ao mar, uma vez que era comum a presença de ladrões nos desertos e as grandes tempestades no mar. Mas apesar de tudo isso, Paulo reafirmava constantemente: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrar-vos. Vamos para aqui e vamos entender. Então, a gente vai ver relatado na palavra de Deus o que é a alegria de verdade. Aonde a gente encontra a alegria e se essa alegria ela é passageira, como este mundo as coisas são, ou se ela é perdurável, se ela é para sempre. E o nosso amigo Paulo, nosso irmão em Cristo Paulo, foi um exemplo verdadeiro da verdadeira alegria. Paulo, quem conhece essa história, coloca aqui embaixo. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. O primeiro nome de Paulo, qual foi? Em Coríntios, em Filipenses, a gente vai ler toda a história dele e a gente vai entender que antes de Paulo, ele tinha um nome. E ele perseguia o povo de Deus em nome de Deus. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, Deus mudou o nome dele. E através dessa mudança, veio com ele a alegria verdadeira. Então, por mais que ele passasse algumas tribulações, algumas tristezas, alguns probleminhas, ele sabia que em Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho e levando a toda criatura a palavra de Deus, ele tinha alegria e alegria verdadeira. Então não importava se ele estava preso, se ele estava naufragando no mar, ou se ele estava com alguma doença, algum problema de saúde, ele sabia que a verdadeira alegria era na presença de Deus, era fazendo a vontade de Deus. E que com Deus ele tinha a alegria que era durável, que durava para sempre. Então, através dessa mudança, dessa conversão, desse encontro verdadeiro com Deus, ele soube o que era a alegria verdadeira. Porque antes disso ele era um homem que estudava numa escola boa, ele comia tudo que ele queria, ele tinha tudo que ele tinha e mesmo assim ele não sabia o que era alegria verdadeira. E quando ele se converteu, ele teve um encontro com Deus,
o primeiro nome dele foi mudado para Paulo, eu quero saber qual que é esse primeiro nome. Quando ele teve essa mudança de nome, quando ele teve essa mudança de vida, ele entendeu que por mais que antes ele tinha tudo e ele achava que tinha alegria, com Deus, passando por algumas situações que não eram tão boas assim, no final de tudo, ele tinha a alegria verdadeira. Então ele deixou aqui como um exemplo para nós. O que é verdadeira alegria e aonde a gente encontra? É numa loja? A gente pode comprar a alegria verdadeira? Não. Primeiro a gente precisa ter um encontro com Deus e através desse encontro, através dessa mudança de vida e até mesmo dessa conversão, né? Essa mudança de status, a gente encontra a alegria verdadeira. E através da palavra de Deus, né, que é a história dele, ele nos convida para ter esse encontro com você também. Então, assim, não fique preocupado. Se você quer uma alegria verdadeira, uma alegria que dura para sempre, algo verdadeiro, algo que não vai te satisfazer, te preencher agora e depois você vai se sentir vazio de novo. Não, vai ser algo para sempre. Ele te convida para ter esse encontro com Deus. Olha que legal. E para terminar, a gente vai ler em Romanos 12, né? Primeiro ele diz assim: ele discorre sobre esta temática com frequência porque sabia que a alegria é necessária como uma virtude de uma vida cristã. Portanto, mantenham alegre os seus corações, alegre-se em saber que Deus está ao seu lado e confie na sua bondade e misericórdia, lembrando-se sempre que no Senhor encontramos a felicidade plena. Em Romanos 12:12 está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Então, nesse último tópico aqui, ele diz que um cristão precisa ser alegre. Na vida do cristão, a gente não pode ser aquele cristão triste, abatido, com uma cara feia. Não, a gente precisa ser alegre, porque as pessoas em volta também precisam ter um pouquinho dessa alegria verdadeira que a gente tem. E quem passa essa alegria somos nós, porque quando a gente tem um coração preenchido no Senhor, quando a gente tem essa alegria verdadeira que vem do alto, vem do nosso Deus, a gente consegue transparecer e compartilhar essa alegria com todos à nossa volta. Então eu te convido a ter essa conversão como Paulo teve, a encontrar essa alegria verdadeira que existe sim e não está nas coisas deste mundo, mas sim no nosso encontro, na nossa vida com Deus. Amém? Vamos lá para as perguntas? Primeira pergunta: o que Paulo e Silas fizeram quando estavam na prisão? Eles estavam tristes? A referência dessa história está em Atos 16, do 16 ao 40. Vocês vão lá, leem a história e vocês vão ver que mesmo presos, tristes, né, porque eles estavam presos ali, e não porque eles tinham feito algo de errado, mas porque eles estavam levando o evangelho a toda a criatura. Eles foram presos por conta disso. E eles não estavam tristes, chorando. Por quê? Porque como a gente já aprendeu nessa atividade, nessa lição, a alegria está em nos encontrar com Deus, ter uma nova vida e ter uma vida com Deus. Então essa alegria, ela é plena. Então mesmo nas situações até um pouco que a gente poderia sim estar tristes, eles não. Paulo e Sila estavam felizes, alegres, cantando hinos a Deus. E o que aconteceu na prisão? A prisão se abriu, porque eles louvaram e estavam alegres na presença dele. Segunda pergunta: como Paulo conseguia estar alegre mesmo dentro da prisão? Lembrar o que a gente já estudou. Vamos lá para a resposta? Ele estava alegre mesmo na prisão porque ele já tinha entendido que a alegria verdadeira era em fazer a vontade de Deus,
era estar vivendo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Terceira pergunta. Paulo ensinou que devemos estar alegres só nos momentos bons ou também nos momentos difíceis? Tempo na tela. Como a gente já falou e como a gente já leu e entendeu a atividade, né? Mesmo estando em momentos de prisão, sendo açoitado, apanhando muitas das vezes, por ter encontrado a Deus e por estar fazendo a vontade de Deus e por ter encontrado a alegria verdadeira, ele não tinha que estar triste, porque ele sabia que o que viria depois disso, numa outra situação, seria só as coisas boas, as recompensas que Deus tinha para ele, por ele estar fazendo a vontade dele, né? Então ele tinha essa certeza que Deus estava com ele, que Deus estava ajudando ele e que independente da situação, Deus estava ali com as mãos poderosas sobre ele e por isso ele tinha alegria. Quarta pergunta. Qual momento te deixa mais alegre na casa do Senhor? O momento do louvor ou o momento de estudar a palavra de Deus? Escreva sobre isso. Essa resposta ela é particular. Então, eu, Tia Rai, vou dar a resposta, a minha resposta, mas vocês fiquem à vontade para responder a de vocês, tá bom? O meu momento mais alegre é dos louvores. Porém, eu também gosto muito da mensagem, da palavra de Deus. Mas nos louvores, o meu coração fica alegre, cheio da presença dele. Então, esse é o meu momento preferido. E a quinta pergunta, que não é pergunta, é uma atividade. Aqui, ó, tem 2 rostos. Caso você não tenha baixado o PDF ou esteja só ouvindo e respondendo escrito, pega 2 folhas sulfite e faça um rosto de um menino, um rosto de uma menina e desenhe com um sorriso lindo. Colore, deixa bem bonito. Se quiser pintar com tinta, pinta. Se quiser pintar com canetinha, pinta com canetinha. Se quiser pintar com lápis de cor, pinta com lápis de cor, desde que fique bem bonito e bem colorido. Tira uma foto e manda aqui pra gente, que a gente vai estar colocando a atividade de vocês, tá bom? E assim a gente se encerra essa lição. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, converse com o papai, com a mamãe, com os amiguinhos, o que é a alegria e a alegria verdadeira, a alegria no Senhor. E eu espero que essa lição tenha falado com vocês da melhor forma possível. Paz seja convosco e até a próxima. Tchau!